Oi, aí pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Rotina com a Thaís e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o toque. Pessoal, eu tive toque por muitos anos e vou te falar, é muito difícil, tá bom? Mas nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu peço muito que deixe o seu like, que compartilhe, que se inscreva no canal. Isso é muito importante pra mim, pessoal. O feedback de vocês vale ouro, tá bom? Para que meu conteúdo continue sendo gerado, tá certo? Bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vim falar um pouco mais da minha experiência com a depressão e ansiedade, só que hoje eu quero deixar em especial para falar sobre o toque, que veio acompanhado da depressão e ansiedade na minha vida. Tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Eu comecei a fazer certos tipos de rituais que pra mim naquela época eu achava que era natural, eu achava que era normal, eu achava que era meu normal aquilo, mas hoje eu sei que não é. Mas quando a gente tá vivendo aquilo e não tem nenhuma experiência por perto, a gente acha que é normal. Então foi o que aconteceu comigo, eu achava que era normal, só que aquilo tava começando a me fazer mal. E aconteceu num momento muito difícil da minha vida, né? Então eu comecei a sentir medo do nada, e comecei a me preocupar demais, comecei a não dormir, e aí ficava noites em claro, não tinha sono bom. Quando eu dormia eu sonhava muitas coisas ruins, tinha muitos pesadelos, e aí foi onde começou o meu toque, meu transtorno obsessivo compulsivo. Até então eram só físicos, né? Vinham os pensamentos, e aí para mim repreender aquilo ali, para mim bloquear aquilo ali, eu tinha que fazer certos rituais. Gente, isso durou muitos anos, infelizmente, né? Durou muitos anos. Só que eu conseguia levar a minha vida, eu conseguia fazer as minhas coisas, mesmo que às vezes demorava por causa dos rituais, né? Às vezes eu tinha que lavar a mão várias vezes. Teve uma vez que eu tive uma crise muito forte, eu tinha que cuspir, né? O tempo inteiro. Quem passa por isso entende do que eu tô falando, gente. E é muito complicado. Às vezes eu conferi a porta muitas vezes, e isso aí foi mudando ao longo da minha vida, né? E aí o que aconteceu? Quando eu casei, eu fiquei um tempo aqui na Bahia, que é onde eu resido, né, atualmente. Mas aí acabou não dando certo o nosso trabalho aqui, aí a gente resolveu ir para São Paulo. Chegando lá, como teve muitas mudanças na minha vida, né? Mudei de cidade, fui para um lugar longe da minha família, da minha terra natal, onde eu sempre vivi. Então aquilo para mim foi uma mudança muito grande, que causou mais toques, né? Eu já tinha sequência de toques e aquilo ali piorou dentro de mim, porque eu comecei a me sentir muito sozinha. Tinha o meu esposo, mas ele saía para trabalhar, então eu ficava em casa, porque no momento eu não trabalhava ainda, então eu me sentia muito só, né? Muito diferente do meu ambiente, de onde eu estava acostumada a ficar, né? Na minha casa. E aí, como mudou tudo, aquilo ali foi aumentando dentro de mim, os sintomas. E aí, mas mesmo assim, gente, até os meus 22 anos, eu tinha toque e não sabia o que era toque. Então é por isso que hoje, né, graças à internet, a gente tem recorrido cada vez mais, né? Fica mais fácil de você identificar, né, de acordo com os sintomas que você sente. A internet, ela nos proporciona, né, essa diversidade de conhecimento. Mas, como aqui na roça, onde eu morava quando era mais nova, a gente não tinha acesso a celular, ninguém tinha celular aqui, nem eu, nem minha irmã, não tinha internet, então a gente não pesquisava, não tinha como saber, eu não sabia o que era, né? E aí sofri ao longo desses anos, achando que era algo normal, achando que era alguma aprovação minha, né? Alguma dificuldade mesmo, algo que fosse normal como qualquer outro problema. Mas aí, chegando em São Paulo, as minhas crises, elas foram aumentando de acordo com as dificuldades. O que eu percebo, gente, ao longo da minha vida? Cada vez que eu mudava, cada vez que alguma coisa mudava na minha vida e aquilo ali me impressionava, eu ficava preocupada, eu ficava angustiada, eu ficava triste demais, os sintomas, eles vinham mais fortes. Então, foi o que aconteceu.
né? Os sintomas do toque, eles foram aumentando cada vez mais. E chegava uma época, gente, que era tipo incontrolável, já tava me incomodando, né? Coisas absurdas assim, que se a gente falar para outra pessoa que ela não sabe o que é toque, não tem toque, ela não vai entender. Né? Mas na nossa mente está tudo certo. A gente precisa fazer aquilo para cumprir, para não acontecer nada de ruim. Na nossa mente é assim que a gente pensa. Só que, né, a gente sabe quando a gente sai daquele ambiente, daquela nuvem negra, né? A gente sabe que não é daquela forma, que não vai acontecer nada. Mas quando a gente está em crise, a gente acha que precisa fazer para não acontecer. Né? Então, por isso que é muito importante, se você conhece alguém que tem toque, se dentro da sua família tem alguém que tem problemas com toque, que você tenha paciência com aquela pessoa, porque ela está realmente sofrendo por dentro e não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Por isso é muito importante o apoio, o amor, o carinho, o afeto, você mostrar que está com ela, né? E que no final, realmente, gente, isso faz uma diferença muito grande, porque se você começar a criticar a pessoa, se você começar a tirar sarro da cara da pessoa, que tem muitas pessoas que ainda levam na ignorância, né? Acabam rindo, acabam fazendo deboche. Isso é muito sério, gente, porque depressão, ansiedade e toque são doenças seríssimas e que exigem muito cuidado. Eu tive todos esses problemas ao longo da minha vida, eles foram só aumentando. E aí, é como eu falei, gente, hoje, graças a Deus, eu tenho a minha medicação, eu tomo vitaminas, eu uso cúrcuma, que é um suplemento maravilhoso, que já já vou falar para vocês nesse canal, desse maravilhoso suplemento. Hoje, gente, eu posso dizer que graças a Deus, eu não tenho mais a depressão, a ansiedade e o toque. Por que eu digo que não tenho? Porque os sintomas são tão leves que eu consigo viver tranquilamente bem, maravilhosamente bem. Eu pareço outra pessoa. Mas para isso acontecer, eu precisei ter uma mudança radical na minha vida. Eu mudei os meus hábitos alimentares, eu comecei a me cuidar mais, eu consumo vitaminas, né? Eu tomo a minha medicação diariamente, tudo certinho, muitas coisas que eu não fazia antes. E um detalhe, gente, uma coisa que eu sei que me prejudica muito, viu? Eu não sei se você se identifica, você que tem depressão, que tem ansiedade, que tem toque. Mas ao longo desses anos, né, eu vim me analisando, quando eu descobri o que eu tinha, né, eu vim me analisando e percebi que, de acordo com as minhas mudanças alimentares, os meus hábitos alimentares, muita coisa melhorou. E aí, quando eu volto a consumir certas coisas, eu percebo que alguns daqueles sintomas que antes se manifestavam, eles voltam. Então, o que é que eu entendi? Tem muita coisa que faz muito mal, pelo menos para mim, tá, pessoal? Então, uma das coisas que me faz muito mal, que eu preciso eliminar completamente da minha vida, mas ainda não consegui 100%, mas tá bem controlado, é o café, gente. O café, a cafeína no geral, ela me faz muito mal. É aonde eu percebo que meus sintomas do toque, eles querem voltar, é quando eu volto a consumir a cafeína, porque a gente sabe que a cafeína é altamente viciante. A gente não consegue tomar um pouquinho, pelo menos eu não consigo, tá bom? Eu ainda não consegui esse autocontrole. Mas hoje eu tomo um pouquinho, amanhã eu já tomo um pouquinho a mais. E aí a gente vai aumentando essa dose sem que a gente perceba. É o que acontece? As crises de pânico, elas querem se manifestar. Eu percebo isso, que elas voltam, né? Lentamente eu percebo, meu corpo percebe. Porque hoje eu me autoconheço, vamos dizer assim, né? Eu tenho um autoconhecimento muito grande sobre mim, né? Eu conheço o meu corpo. Então, quando eu consumo cafeína, principalmente o café, eu percebo que o toque, ele começa a aparecer novamente. Ele aparece. Aparece por quê, pessoal? Eu fico mais acelerada, eu fico mais ansiosa. O café, ele me deixa muito ansioso. Então, eu procuro quase que eliminá-lo da minha vida,
tá bom? Eu não consumo leite, nada de lactose, nem glúten diariamente, porque também me faz muito mal. Eu agora tô me dando o luxo, vamos dizer assim, de consumir uma vez ou outra, porque, gente, às vezes dá aquela vontade, né? A gente sabe que tem muita coisa boa que, infelizmente, né, para nós que somos intolerantes, né, tem o glúten e a lactose. E aí, o que acontece? Eu não sou uma intolerante gravíssima, pelo menos nos exames que eu fiz, não deu que eu sou uma intolerante muito alta. E aí, o médico, né, falou que eu poderia comer uma vez ou outra. Então, é isso que eu faço, pessoal. Eu consumo uma vez ou outra. Então, mudando isso, eu também percebi uma melhora gigantesca na minha autoestima, no meu humor. Eu era muito tímida, hoje eu consigo falar mais, né? Eu consigo me expor, né? Consigo dialogar, né? Porque eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida. Eu não sei, pessoal, não sei dizer que ciência é, o que aconteceu, mas aconteceu comigo, né? Eu mudei radicalmente o meu jeito de ser depois que parei, que mudei os meus hábitos alimentares, tá bom? E é isso, foi o que me ajudou muito no meu tratamento da depressão, da ansiedade e do toque, né? Meus primeiros sintomas manifestados foram o toque. Depois eles veio acrescidos, né? Eles veio junto com a ansiedade. E por último, ele veio com e depois ele veio com a síndrome do pânico. E por último, ele veio com a depressão. Tá bom, pessoal? Ele foi se agravando ao longo do tempo. Eu não comecei com depressão, né? Eu, quando tinha toque, eu não tinha depressão. Eu vivia, a minha autoestima era boa, eu tinha vontade de sair, eu saía, eu não tinha depressão. Eu vim conhecer a depressão por último, né? Depois da ansiedade, depois da síndrome do pânico, aí veio a depressão, que eu tava num momento muito triste da minha vida. Por quê? Eu já não queria mais ficar no lugar onde eu estava, em São Paulo. Eu queria voltar para minha terra natal. Então aquilo ali estava me deixando muito triste, porque no momento a gente não conseguia vir devido às situações financeiras, né? E aí aquilo ali estava me consumindo por dentro. É por isso que eu falo, gente, que essas doenças, pelo menos na minha vida, elas entraram nos momentos onde eu não estava legal, tá bom? Porque quando a gente tá bem, quando a gente tá num lugar onde a gente gosta, quando a gente tá em paz, quando a gente tá feliz com o nosso trabalho, né? Eu acredito que seja mais difícil dessas coisas acontecerem, porque são momentos felizes. Então a gente pensa em coisa boa, né? E quando a gente tá pra baixo, quando a gente tá triste, quando a gente não tá feliz com alguma coisa, essas doenças, elas meio que são uns imãs, né? E vem atrás da gente. E aí, no momento oportuno, elas, né, simplesmente aparecem. Tudo tem saída, tudo tem solução, né? Muita fé em Deus, porque eu me agarro muito no meu Deus, que eu amo demais, né? Sirvo a Deus com muita alegria, Ele é minha essência, Ele é o fundamento de tudo na minha vida. E se cuidar, gente, se cuidem, cuidem da sua saúde, cuidem da sua alimentação, vivam como se